E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alex Lima, sou responsável por esse projeto. Trabalhei com esse projeto com outras duas pessoas e nessa parte da apresentação eu estou pulando etapas porque já cheguei um pouco mais na frente e o que eu quero apresentar para vocês hoje é um conceito emocional e racional do que pode ser essa marca. Tá? Emocional, porque ele vai envolver uma questão de movimento, e racional, porque na nossa visão ele deixa de ser um prédio e para se transformar num modelo replicável de descentralização territorial. E isso que pode ser interessante, por isso que está esse nome aqui, né? Descentralização territorial. Então peguem isso como um conceito logo de cara, porque é sobre isso que eu quero apresentar para vocês e vou fazendo isso em partes, beleza? Vamos lá. Primeiro, o desafio 1 era criar uma marca, uma identidade gráfica para que representasse esse processo e mais do que apresentar só isso, falando inclusive com o Paulinho, enfim, família Sartorito me conhecendo, sei que isso vai além do que apresentar uma estética bonita e sem fazer nenhum juízo de valor, mas sabemos que a estética de hoje é padrão, né? Quando a gente pensa em prédio, quando a gente pensa em coisas, geralmente como símbolo vem a grafia o skyline do prédio, né? Então esse é o básico. A gente quer fugir disso. Posicionar uma marca de valor para o público e entender o comportamento de desejo. Mais do que vender metro quadrado, sala, um espaço de inovação, que isso é mais do mesmo, como é que a gente pode entender comportamentos que virão a ser desejo daqui a 2, 3, 4 anos, né? E como é que isso se trata em questão de cidades, de espaços e territórios, né? Então, traduzir esse desejo também em valor, e valor em oportunidade de negócio. Eu não estou pensando, quando eu falo isso, estou pensando no prédio, ao redor do prédio, em volta do prédio, né? Num raio que possa valorizar não só aquele metro quadrado da sala, mas por estar valorizando o parque ao lado, como é que tudo isso vai além e vira um grande ecossistema de oportunidades de negócio. Isso tem muito a ver com o ambiente da inovação e tech que vocês trazem também como referência muito forte, né? Então trazer isso, trazer modelagem de negócio para dentro. Então tem até um espaço, um andar inteiro desejado para isso, como é que a gente pode aplicar depois, veremos também. E mais do que vender um prédio, como é que a gente pode fazer um movimento? A gente traz sempre a referência do shake, né? A gente não estava vendendo um prédio ali, a gente estava fazendo um tipo de sensação, a gente queria trazer isso. Então o shake foi uma alegoria para incutir aquela sensação e por trás gerar atenção ao prédio. Não era todo mundo que ia comprar sabendo disso, era atenção ao prédio, né? Então cria-se um movimento para gerar atenção para um canto. Então é isso que eu vou apresentar aqui também. Beleza? De uma forma resumida, aqui é como é que eu vejo nesses primeiros passos o que é importante nesse caso. Daqui a pouco vai começar a fazer sentido, mas propósito nada além do que criar um negócio que gere recursos financeiros, saca? É válido, extremamente necessário, mas até onde eu vi não tem muito além, né? Até porque eu só tive interação com o Paulinho e nenhum tipo de demérito para ninguém, não é isso, mas não é uma questão tão presente. E tá ótimo, não tem problema nenhum. Então quando você vai pegar cultura e valores, a gente está pegando cultura e valores de no mínimo três organizações, né? Estruturas desse pool que a gente está falando. Beleza, não tem problema nenhum. Então como é que a gente cria uma cultura individual aqui também? Então estou botando isso como desafio, né? Como é que a gente pega essa cultura e direciona ela estrategicamente? Mais do que eu vou fazer um folder, um post, como é que eu entendo essa arquitetura e distribuo essas peças, né? Então, não quero fazer uma marca para botar na fachada. A gente pode ir além, né? Então, como é que a gente remodela o negócio com um posicionamento além do prédio? Esse é o viés aqui. E aplicar tudo isso numa identidade visual clara, no muro, no processo de venda, no processo de automação, enfim, esse é o tático. Isso é o resquício. Então, o que eu vou falar muito aqui, ao longo dessa jornada, é, cara, nesses pontos.
sobre conceituar o propósito em cima disso, é a razão real desse negócio existir, como é que a gente pode pulsar a cultura e alguns valores que já identificados aqui e podem fazer muito sentido com o que vocês já vivem, inclusive, então não é criar nada do zero, é resgatar o que já tem e botar isso como processo diferencial, pegar esse processo diferencial e direcionar em 4 vertentes como modelo de negócio, isso pode ser inclusive replicado, né? Como é que essa sensação pode ser desejada ao ponto de ser replicada. Então eu falo isso, replicar numa assinatura, né, num processo de identidade visual do próprio prédio ou, enfim, numa cidade querendo comprar vocês. E aplicar isso, beleza? Vamos lá. Queria falar antes disso de modelos de comportamento, eu vou passar bem rápido, passaremos nisso, mas processos de venda, tá? Tem 5 grandes modelos para a gente pensar em formas de relacionar com o ser humano. Então a gente pega na sociedade 1.0, né, o negócio da caça, sobrevivência e tal, a gente pode pegar nessas relações de eu vou atrás do cliente, né? Sociedade 2.0 já começa a parte do cultivo, de cultivar a terra e de ficar estacionário, e de já entender que eu posso fazer isso de outra forma. Então começo a me relacionar melhor. Então, isso aqui eu vejo até os valores disso, né? Nos relacionamentos, isso aqui é extremamente importante. Não quer dizer que um ponto é melhor que o outro, tá? Quer dizer que, cara, são formas de eu preciso pegar meu cliente urgente, eu subir aquele modelo de sobrevivência entre um outro de uma forma de relacionamento. Então aqui eu mostro isso. E um ponto interessante para vocês, aluguel em Chapecó, vocês aparecem na 3ª página do Google. É extremamente importante vocês olharem para isso. Inclusive, se eu boto Imobiliária Chapecó, tem gente patrocinando em cima disso para vocês. Então, se liguem, tá? Então, espaço físico de relacionamento, né? É extremamente importante, extremamente valioso, mas entenda que há outras formas também de relacionamento no digital. Então, vocês estão, nesse caso aqui, parou aqui, sacou? Não que não estejam fazendo outro, mas já é um alerta para mim. Vocês já saíram no ponto 1, estão no ponto 2 ali, nessas formas para aumentar o range de relação de vocês, inclusive no digital. O ponto 3, consumo, né? Aí chega uma questão mais de produção, em escala, como é que está sendo feito isso. Então, a gente vê, não só vocês também apresentam isso, né? Estou pegando Nossa Casa aqui porque esse é o concorrente básico do nível 3.0, onde a gente está batendo, e se eu posicionar todo esse empreendimento nessa linha aqui, cara, eu já começo, na minha visão, entendendo como é que se comunica, como é que se representa, como é que gera valor. Na minha visão, é bater, sabe, é perder dinheiro. O que a gente pode fazer aqui é começar a olhar no nível 4, né? Que é onde eu começo a me conectar, onde eu começo a me relacionar, onde eu começo a me produzir valor no coletivo, né? Quando a gente pega uma CAT, ela é um 3 tentando ir para o 4, né? Tá se estruturando, inclusive fisicamente, de outra forma, com outros modelos de comportamento, né? Então é exatamente isso aqui, não é necessariamente a sala, é a conexão, né? Não é necessariamente o metro quadrado, são os valores que podem sair daquele metro quadrado ali, então entra novas formas de entender comportamento como valor, e até aí beleza, e a gente querer sair do nível 3 e mirar no nível 4, tech e tal, e tendo isso como referência, nada de ruim, muito pelo contrário, muito bom. A gente pode entrar, não é? Vamos copiar isso, não é isso, mas é nesse comportamento, tá? A gente pode entrar aqui, mas o mais interessante é que a gente comece a entrar no nível 5, né? Como é que a gente cria espaços de... Eu não estou falando vamos sair pela praça fazendo coisa, não. Como é que a gente cria territórios de... onde o prédio pode ser um grande iniciador de um movimento da região inteira, saca? E dali, aquele território inteiro, por causa daquele prédio, pode mudar de comportamento e levar para um outro nível. Isso aqui é um exemplo. Vocês já devem estar careca de saber disso, mas isso já é um comportamento de 4 para o 5, saca? Como é que a gente pensa todo o processo de Smart City e não só um prédio adotando a praça na frente, né? Comportamento 3.0 quase. Não só um prédio conectando a praça na frente com a internet toda, mas um prédio co-criando o território inteiro, né? Então, num caso desse, mais do que eu olhar aqui meus 4 andares de estacionamento para toda a galera que vai para lá, tem isso, mas como é que eu posso ser um ponto de carro móvel oferecendo um serviço daqui a pouco por isso, né?
ou uma startup ali dentro já fazendo isso dali, né, com o objetivo claro de melhorar a mobilidade da região, não é um prédio. Ele passa a ser um centro disso, né? Então, nesse pensamento é que a gente sai do modelo prédio. Não quero falar sobre o skyline do negócio. Eu quero falar sobre esse processo de 5.0 com esse empreendimento, beleza? Então, aqui, a gente está olhando para todos esses pontos. São pontos de comportamento, de consumo, de interesse, de atenção. E a gente vai falar com todo mundo, né? Mas mirar, não necessariamente no modelo tech, mas também no modelo vivo, que é esse processo co-criativo, que eu acho que esse espaço pode ir. Beleza? Paramos por aqui. Daqui a pouco eu vou entrar no processo de Chapecó. Entrando em Chapecó.